Momento jurídico, edição extra para repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal que torna Bolsonaro e aliados réus por tentativa de golpe. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Doutor, na verdade é uma suposta tentativa, né? Joyce, a primeira turma aceitou a denúncia, como nós já tínhamos previsto aqui. É óbvio, isso até tira a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, porque as cartas estavam marcadas. Nós temos Dino, Moraes e Zanin, três ministros inimigos declarados, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já tinham manifestado publicamente, o Flávio Dino em comícios, o seu interesse em derrubar o Bolsonaro, o Moraes com todas as brigas que nós acompanhamos ultimamente com o ex-presidente, e o Zanin foi advogado do Lula em toda a Lava Jato, se desgastou muito com o ex-presidente Bolsonaro, então nem deveriam estar participando desta análise, né, para o aceite da denúncia ou não da Procuradoria-Geral da República. E aceitaram a denúncia. Agora o Bolsonaro e mais 7 pessoas se tornaram réus no processo desta suposta tentativa de golpe, né? Já que a gente está tocando nesse assunto, doutor, e a questão aí do idoso, né, de 69 anos, doente de câncer? O ministro Alexandre de Moraes tem levado isso, parece que para o lado pessoal, né? A defesa de um idoso com 69 anos, com um estágio avançado de câncer, pediu que ele ficasse pelo menos em prisão domiciliar ou pudesse, né, ter o atendimento adequado. O ministro Moraes negou esse pedido, o que é um absurdo. Nós já vimos aí a situação do Clesão, né, aquele outro preso nesta questão do 8 de janeiro, que morreu na cadeia, né? Então é mais uma pessoa que está em risco, correndo risco de morte em virtude das decisões absurdas do ministro Alexandre de Moraes. Parece que o único ministro que fez umas objeções foi o Fux, né, doutor? Exato. Finalmente alguém parece que começou a questionar digamos assim, as ideias e os fundamentos do ministro Alexandre de Moraes. Ontem o ministro Luiz Fux, é bom nosso telespectador entender que a primeira turma ela é formada por 5 ministros. São o ministro Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Luiz Fux e a ministra Carmen Lúcia. Quando eles estavam debatendo a questão, o ministro Luiz Fux pediu vistas. Pedir vistas é quando o ministro quer analisar melhor alguns fatos. E ele levantou várias questões que nós, inclusive, já falamos aqui em outros programas. Ele levantou primeiro a questão do foro. Ele disse que será que todos aqueles deveriam ser julgados no Supremo? Porque o Supremo é só para quem tem foro privilegiado, é só para autoridades. Nenhum deles ocupa cargo público. E principalmente, aí isso se estende para todos do 8 de janeiro, que nenhum ocupava cargo público. Então, o ministro Fux fez essa objeção. Será que deveriam estar sendo julgados no Supremo? E se a conclusão for essa, deveriam estar sendo julgados pelo plenário, como nós já falamos aqui. Porque a primeira turma ela tem uma maioria, né, de desafetos do presidente Jair Bolsonaro, que torna muito difícil uma análise justa, né, do processo. O ministro Fux também falou sobre a questão da cabeleireira, que nós falamos aqui semana passada, que pichou, na verdade não pichou, escreveu uma frase em batom na estátua da Justiça na frente do Supremo, escreveu aquela frase, perdeu o mané, que quem disse foi o ministro Luiz Barroso, que é muito fácil de retirar isso, e foi condenado a 14 anos de prisão. O ministro Fux também argumentou com relação a isso. Será que a pena está adequada? Temos que fazer a dosimetria. A dosimetria é quando o juiz analisa todos os fatos envolvidos e pesa qual seria a pena adequada, a aplicação da pena. Então, o ministro mostrou que também vai rever essa questão da pena da cabeleireira e falou ainda da delação do Mauro Cid. Questionou, porque todo esse processo se lastreia na delação do Mauro Cid. Ele questionou todas as contradições, ele disse que é inusitado um só delator prestar 9 depoimentos. Como nós já dissemos aqui, ele sofreu toda a pressão do Alexandre de Moraes, enquanto a versão do Mauro Cid não estava de acordo com o que parece que o Supremo gostaria, ou pelo menos o ministro Moraes, não se deram por satisfeitos, ameaçaram de prisão, ameaçaram a família, enfim. E isso tudo o ministro Luiz Fux questionou ontem. Espero que não fique no mero discurso, que ele realmente reavalie
com profundidade essas questões que são muito importantes para o processo. O doutor Moraes também apresentou vídeos que não estavam nos autos. Exato, o ministro Moraes fez um show, né? Ele apresentou vídeos do quebra-quebra. Nunca aqui nós questionamos a necessidade de punir justamente as pessoas que causaram dano ao patrimônio. Depredou patrimônio público, precisa ser punido. Agora, a pena não é de 17 anos, 18 anos, como o ministro Moraes tem dado. E como essa questão da cabeleireira repercutiu muito mal, ontem ele passou uns vídeos mostrando o quebra-quebra e dizendo, não vejo ninguém com Bíblia nem com batom. Primeiro que isso é uma falácia, né? Isso obviamente que ele editou as partes do vídeo que ele gostaria de mostrar e só mostrou um quebra-quebra, ninguém discute isso. Agora, as punições que são excessivas. E além disso, ele dificultou acesso às provas para os advogados, ele cometeu uma série de irregularidades que, se fosse num processo penal regularmente instruído em primeira instância, tornaria totalmente nulo o processo. Infelizmente, doutora, como nós já falamos aqui várias vezes, é o STF que deveria dar o primeiro passo para prezar a democracia cometendo erro, né? Fazendo justamente o contrário. Nós já falamos sobre isso aqui pelo seguinte, no nosso ordenamento jurídico, qual é a fonte primária? O que nos dá o direito? A lei. A lei, nós devemos nos basear na lei, que é o que dá segurança ao cidadão, que nós vamos manter uma democracia. Que independente do tribunal que estiver lá hoje, ou do governador, ou do presidente, nós temos uma Constituição e uma lei que vai ser seguida. O Supremo, ele tem tido o hábito de interpretar e de reescrever, inclusive, até legislando, que não é competência do Supremo, quando a lei não lhe interessa. A lei está muito branda, então o Supremo interpreta de uma outra maneira, reescreve a lei. Isso é um absurdo, isso é inadmissível no nosso ordenamento jurídico. Já vi juristas de esquerda defendendo que em alguns países onde temos um outro ordenamento que se aplica, o common law, que fala dos precedentes. Estados Unidos, os nossos telespectadores estão acostumados a ver muitos filmes, né, quando o advogado cita um determinado caso, só que lá é um outro ordenamento jurídico e outra. O juiz não pode ir contra a lei, não pode reescrever a lei, e esses precedentes são construídos ao longo de décadas, até que se forme um costume. Bom, o povo americano ou o judiciário americano entende tal caso desta forma. Aqui não, aqui nós temos julgamentos que são mudados de uma hora para outra, o Supremo muda o entendimento de anos em uma simples decisão, ao seu bel prazer, e prejudica a população inteira. Então isso é um absurdo, o Supremo interferir desta forma na vida das pessoas, e lembrando que o Supremo não presta contas a ninguém, não presta contas ao CNJ, os ministros simplesmente decidem, e a última palavra é deles e ponto final. Doutor, o STF tornou Bolsonaro e aliados aí réus, aceitou a denúncia. O que acontece agora? Agora vamos chegar na fase de instrução do processo, análise de provas, né? A defesa vai fazer expor os seus fundamentos, a Procuradoria-Geral da República também, e agora vai ser o julgamento em si, a análise das provas para a decisão final. O que a decisão pode trazer? Absolvição, que nós já colocamos aqui, que podemos apostar com o nosso telespectador que o Bolsonaro vai ser condenado, assim como nós brincamos aqui que apostaríamos uma água ou um café que a denúncia seria aceita, o Bolsonaro provavelmente será condenado. Aí depois vai ser questão da dosagem da pena, como o Fux disse ontem com relação à cabeleireira. Estão falando em penas de 32 a 35 anos para o Bolsonaro. Isso é pena de 2 homicídios, quer dizer, é um absurdo. E fora tudo que nós já falamos dessa suposta tentativa de golpe. Não há provas, não há, enfim, é uma coisa complicada. Veja só, né, doutora, a gente está falando de uma suposta tentativa, não podemos deixar de fazer um paralelo aqui com a decisão da Justiça de São Paulo, que absolveu nesta semana integrantes do MST, uma invasão que ocorreu lá em 2009, na Fazenda Cutrale, que é uma empresa de sucos no interior paulista. O crime foi comprovado. Eles estavam armados, roubaram, ameaçaram funcionários, destruíram milhares de pés de laranja, usaram mulheres, crianças, enfrentaram a polícia. No entanto, a juíza disse lá na sentença que, apesar da confirmação do crime, a autoria não pode ser comprovada. Pode ser comprovada. Isso, na verdade, Joyce, como nós já até comentamos ontem, é uma tática de guerrilha, né? Vazou o manual do MST há uns
25, 30 anos atrás, onde eles colocam que não podem ter CNPJ, não podem ter presidente, vice-presidente, eles têm líderes. Por quê? Porque não há como responsabilizar. Então, esta decisão é emblemática. A juíza comprovou os crimes, mostrou que houve violência, que houve uma série de crimes, mas ela não tinha como comprovar a autoria, porque não existem responsáveis pelo MST. E lembrando que o MST já fez algumas badernas em Brasília. O MST, uma época, depredou a esplanada dos ministérios, depredou o Congresso Nacional e nunca houve punição nenhuma, e eu não vejo o mesmo ânimo do Supremo Tribunal Federal, nem da Procuradoria, em buscar a punição do MST, porque nós estamos falando, fora as teorias conspiracionistas do golpe, de dois crimes semelhantes. No 8 de janeiro houve depredação de alguns prédios públicos. Claro que depredaram o Supremo, isso mexe com o ego dos ministros, apesar que o MST já ameaçou invadir o Supremo Tribunal Federal também. Agora, teríamos que ter o mesmo, não poderíamos ter dois pesos e duas medidas. Então, o MST já depredou outras vezes prédios públicos, ninguém foi punido. O próprio Lula pediu, na época do Congresso, a não responsabilização dos líderes. Quer dizer, e agora, do 8 de janeiro, que nós vemos ali senhoras, donas de casa, muitos estavam protestando, nem sabiam da questão do golpe, sendo condenados aí a 17, 18 anos. É mais uma vez o Supremo Tribunal Federal agindo com dois pesos e duas medidas, não só o Supremo, todo o nosso sistema, né? Mostrando que, para um lado do espectro político, a lei vale. A lei vale do jeito deles também, né? Porque nem a lei estão aplicando. E, para o outro lado, não vale, né? Aquela velha história. Os meus amigos tudo, aos inimigos a lei, né? A gente vai continuar falando aqui sobre essa e outras questões, porque uma hora a conta vai chegar, não é possível, né, que vai continuar assim para o resto da vida. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui em A Força do Agro. Eu que agradeço.